Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de clássico aqui no canal, do mês de agosto, então eu vou falar de Frankenstein e da Mary Shelley. Mais especificamente da Mary Shelley, a biografia dela, é a preparação para a gente ler essa obra durante o mês de agosto. E para conseguir os dados da biografia dela, eu acabei recorrendo a vídeos na internet, textos de apoio também na internet. Os e-books de biografia dela estavam carésimos e eu acabei optando por essa alternativa, mas que ficou bem interessante. Deu para coletar aí uma série de dados legais. E tem também o vídeo, ou melhor dizendo, o filme na Netflix, o Mary Shelley, que é bem fidedigno essa história que eu coletei. Tem alguns pontos diferentes, mas aqui no vídeo eu já vou trazê-los. Enfim, se você se interessar pelo filme, vale a pena também. A Mary Shelley, ela nasceu aí na virada do século 18 para o 19, 1797, num 30 de agosto, olha só, coincidiu com o nosso mês de leitura. Ela teve pais filósofos, o William Godwin e a Mary Wollstonecraft. E a mãe dela é uma mulher muito especial. Eu vou voltar aí um pouquinho nela, porque ela acaba morrendo uns 10 dias depois do parto, de complicações, e isso vai marcar a vida da Mary Shelley, a forma como ela escreve e tudo mais. Mas contando um pouquinho da mãe, ela foi uma feminista, além de filósofa e escritora. O trabalho mais marcante da vida dela é sobre os direitos da mulher, e isso em pleno século XVIII. Se eu a transpusesse para século XXI, ela seria uma revolucionária ainda, e uma mulher muito especial, pouco ortodoxa, de uma vida assim que quebrou paradigmas. E não obstante, ela sofreu as dores que todo mundo sofre em qualquer século, né? Ela teve aí decepções no amor. Ela tem um envolvimento com um aventureiro americano. Ela demora até para despertar para o amor, né? Ela tem envolvimentos platônicos e acaba tendo esse outro lado com esse aventureiro que não tem as mesmas ambições que ela, porque ela fica apaixonada, ela engravida e pretendia casar com ele, mas isso não estava nos planos dele. E ele acaba abandonando-a, né? Então, ela acaba tentando suicídio por 2 vezes em virtude disso. Acaba sendo mãe solteira, né? Criando essa filha sozinha. Ela viaja pela França porque ela é uma aficionada aí dessa transformação que a Revolução Francesa trouxe, enfim. Mas ela volta para a Inglaterra e é aí que ela reencontra o William Godwin. Eles já tinham se conhecido, mas foi um encontro péssimo, onde ela só achou defeito nele. Enfim, não se entenderam. Mas ela escreve um livro e ele se apaixona por ela lendo o livro que ela escreveu. E é um livro que reflete exatamente esse período de abandono que ela sofreu em relação àquele americano e tal. Bom, eles se casam, o casamento acaba sendo curto porque ela, no parto aí, logo após o parto da Mary, ela acaba morrendo. Bom, o pai, então, se casa novamente uns 4 anos depois com uma vizinha. Essa vizinha traz uns 2 filhos que ela já tinha, enfim, a Mary Godwin nesse momento vai crescer nesse ambiente, ela não estuda em escola de forma convencional, o pai dela é o tutor dela e ela vai mergulhar nesses livros de filosofia do pai, vai crescer nesse ambiente cercado de filósofos e com essa história da mãe dela e tudo mais. Então, em 1814, ela conhece o Percy Shelley, que é um poeta e filósofo seguidor do pai dela. Só que ele é casado, já tem filho, e eles começam um relacionamento, só que o pai já tenta cortar porque não tem muito sentido, já que ele é casado, mas eles continuam se encontrando escondido, muitas vezes no cemitério, onde está o túmulo da mãe dela. Olha só, que bizarro. Enfim,
eles acabam fazendo uma viagem para a França, meio escondida. E o estranho para mim nessa viagem, ela tem lá os seus 16, 17 anos, é que eles levam a minha irmã, a Claire Claremont. Pra que levar a minha irmã Vela? Mas leva. E o que eu vi num dos vídeos foi que ela falava francês e por isso elas nem se davam tão bem assim. Mas como ela era a única que falava francês, a levaram. Bom, levar uma vela, gente, um casal, não tem nada a ver, mas enfim, é a parte da história. E nessa viagem, eles levam um baú cheio de livros e dos artigos que eles gostam de ler. E esse é o passatempo deles, né? Durante o dia eles leem coisas diferentes e à noite trocam, discutem esses textos na cama juntos. Eu achei essa parte super romântica e super interessante. Enfim, passam-se uns 2 anos e eles voltam para a Inglaterra, ela grávida. E o que acontece é que a mulher do Pierce acaba se matando, ele fica viúvo e eles acabam se casando, né? Então a Mary vira Mary Shelley e acabam recebendo um convite, isso em 1816, para passar um verão em Genebra, a convite do Lord Byron, que tinha um caso com a minha irmã, com a Claire. Então, eles são convidados para essa casa e vão passar esse verão também na companhia de um médico que atende às necessidades de drogas do Lord Byron e de quem mais precisar. A Claire Vela vai, é claro, e é isso, né? Então, os dois ficam tipo 2 casais nessa casa. E aí a Claire, ela vai até contar para o Lord Byron que tá grávida dele, né? Quando ela conheceu uns meses anteriores, eles acabaram tendo um caso. Só que quando ela revela isso, o cara não entende muito bem, não. E quebra o mau pau, de quem que esse bastardo é filho. Mas ele acaba sustentando a criança que vive até uns 10 anos de idade, já antecipando um pouco a história. Mas voltando ao verão, às margens do lago em Genebra, está um verão assim um tanto chuvoso e eles não conseguem fazer os passeios ao ar livre que eles tanto queriam. O que acontece é que eles ficam lá no mó tédio dentro de casa e dizem os vizinhos que era uma casa meio sexo, drogas e rock and roll, assim, né? Mais ou menos, quer dizer, menos o rock and roll. E aí numa noite o Lord Byron vira pro grupo e fala assim, ó, gente, vamos quebrar um pouco esse tédio, eu tenho um desafio para vocês, quem consegue escrever a melhor história de fantasmas? Vamos fazer esse concurso aqui entre a gente e quem trouxer vence o concurso, né? Beleza, naquela noite, foi um dia 16 de junho de 1816, a Mary foi dormir e ela teve um pesadelo. O pesadelo a acordou. Sabe aqueles pesadelos que quando você acorda é tão desesperador, tão vivo, que você ainda continua sob efeito dele, que você tem que levantar da cama, fazer alguma coisa para tirar os resquícios daquilo para voltar a dormir? Foi mais ou menos isso. Ela ainda ficou um tempo sob o efeito daquele pesadelo e ela percebeu aí o insight, né? A história estava naquele pesadelo, então ela se levanta mesmo e sob a luz do luar intenso, uma lua cheia brilhante que iluminava o quarto, ela escreve o começo da história, ela começa a escrever Frankenstein. Claro que aí a gente tem que somar alguns fatores, né? Um deles é todo o passado de leituras que ela fez, ela também vai misturar nessa fórmula, principalmente Paraíso Perdido de Milton, cujos personagens são Deus, Satã e Adão. Então, Deus e Satã vão estar na obra Frankenstein. Da mesma forma, os artigos científicos que ela era aficionada, né, sobre galvanismo, né, como correntes elétricas poderiam tornar vivos tecidos, órgãos, enfim. E da mesma forma, o passado de sofrimento dela, essa culpa que ela carrega pela morte de uma mãe tão especial, os pais filósofos aí dela, os filhos perdidos, eu não contei, mas ela acabou perdendo esse primeiro filho, ela vai engravidar pelo menos mais umas
ela engravida umas 4 vezes e ela perde 3 filhos, só um vai sobreviver. Além disso, ela tem esse marido aí, o Percy Shelley, que é um capítulo à parte. Ele é adepto do amor livre, né? E essa minha irmã Vela ajuda no amor livre, pelo jeito. Ele é um cara bem irrestrito nas relações dele, né? Não se prende por nada. E ela, que supostamente também era adepta do amor livre, só ama o Percy. Então ele acaba fazendo com que ela sofra muito, né? Ela se sente abandonada, né? A maior parte do tempo. Então esses ingredientes todos estão aqui em Frankenstein. Olha que interessante, gente. Eu fiquei super curiosa para ler. Bom, é claro que ela vence o concurso ali, porque eles não produziram nada de interessante, que até produziram, mas isso fica para um outro momento para eu comentar com vocês, mas ela é a vencedora e ela vai levar um ano completando a história para todos os lados, né? Ela completa a ideia dela e em 1818 é lançado o Frankenstein. Ela não assina como Mary Shelley, ela deixa como anônimo, só que o Percy faz uma introdução, um texto introdutório, e muitos acabam dizendo que ele é o autor da obra injustamente. Mas isso logo é resolvido e ela assina, e a gente sabe que ela é a autora. Em 1822, eles vão morar na Itália por uns tempos, eles alugam uma vila com mais um casal e a irmã Vela, que teve o filho do Lord Byron, a filha do Lord Byron. E num passeio de barco, o marido desse casal que foi acompanhando e o Percy saem num passeio de barco, né, e nunca retornam. Ele morre. A Mary vai voltar com o filho, então ela tem um filho sobrevivente, ela volta para a Inglaterra e vai dedicar o resto da vida dela, que ainda ela vive até os 53 anos, se não me engano, e ela vai se dedicar à criação do filho dela e às inúmeras outras obras que ela vai escrever, entre biografias, ensaios, outros livros, enfim. Olha que interessante, gente. E aqui eu tô falando de um exemplo, o primeiro grande exemplo do estilo gótico, né? O terror, o sombrio, o que é sobrenatural, que tá dentro do romantismo. E então traz aspectos de natureza, de instinto e de emoção. A Mary Shelley teve uma vida muito intensa e muitas dores e muitos sofrimentos, essas leituras, enfim. Gente, Frankenstein promete imensamente. A gente sabe a história, já viu de alguma forma o que acontece, só que nas entrelinhas eu prevejo aí uma riqueza imensa. Então eu tô muito feliz da gente ler no mês de agosto Frankenstein e fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho mais da Mary Shelley e da mãe dela. Também achei uma história muito impressionante. Então eu espero que vocês também se impressionem e gostem e leiam. E a gente volta a falar de Frankenstein no final do mês, com a história em si e essas entrelinhas que são as mais interessantes. Então é isso. Então a gente se vê no próximo vídeo.